amores, tudo bem com vocês? Hoje na nossa videoaula nós vamos iniciar a unidade 7. Então hoje falaremos sobre reta, semi-reta, segmento de reta, como a gente faz para medir esses segmentos, enfim. Vamos começar esse segmento que é geometria, ok? Então um beijo, espero que gostem bastante da nossa videoaula, tá? Tchau! Então, como nós já falamos, hoje a nossa videoaula será sobre as retas, as semi-retas e os segmentos de retas. Vamos começar? Nós vamos começar a falar agora da reta. Observe agora uma representação da reta. Aqui nós temos esta reta, nós vamos chamá-la de reta M, mas eu poderia representá-la com qualquer outra letra do nosso alfabeto minúscula. Ou então, eu também posso representar essa reta usando os pontos pelos quais ela passa. Nesse caso, a reta passa pelo ponto A e também passa pelo ponto B. Então, vamos lá. As características de uma reta. A reta, ela não tem nem espessura, nem tem limites. A reta tem setas em suas extremidades, que indicam que ela se prolonga indefinidamente nos dois sentidos. Observe, ela vai indefinidamente para a esquerda e ela vai indefinidamente para a direita. A reta acima pode ser indicada por um dos modos apresentados abaixo. Eu posso representá-la usando os pontos, então eu vou dizer que esta reta é a reta AB. Observe que em cima das letras A e B, eu coloquei exatamente a representação de uma reta com as duas setinhas dos dois lados, para indicar que ela não tem começo e não tem fim. Eu também posso representar esta reta usando BA, ou então eu posso representar usando a letra minúscula que está lá em cima, que no caso é a M. Tudo bem até aqui? Agora, vamos ver as posições que essas retas podem ter. Elas podem estar na vertical, elas podem estar na horizontal, como é o caso do nosso exemplo ali acima, e elas podem estar inclinadas. Observe que essas três retas que eu coloquei aqui, elas possuem as setinhas nas extremidades e nós fomos nomeando cada uma delas com letras do nosso alfabeto. Agora nós vamos falar sobre as posições relativas entre duas retas em um plano. Duas retas situadas dentro de um mesmo plano, elas podem ser paralelas ou concorrentes entre si. Vamos falar agora devagarzinho o que são retas paralelas e o que são retas concorrentes entre si. Então, vamos começar falando das retas paralelas. Esse tipo de retas são aqueles que nunca se cruzam. Eles não têm pontos em comuns. Vamos ver aqui o exemplo. Eu tenho aqui a reta R e a reta S. Observem que se eu prolongar as duas retas em ambos os sentidos, elas jamais se encontrarão, elas nunca terão pontos em comum. Por isso, elas serão chamadas de retas paralelas. Agora, as retas concorrentes são aquelas retas que se cruzam em um ponto, ou seja, elas têm um ponto em comum. E as retas concorrentes se classificam de duas maneiras. Elas podem ser concorrentes oblíquas nessa situação aqui. Vamos observar, eu tenho aqui a reta T e tenho aqui a reta U. Observem que elas aqui no meio, elas têm um ponto em comum. E eu vou chamar este ponto de ponto M. Observem que o ponto, eu coloquei uma letra do nosso alfabeto maiúscula, porque os pontos são representados por letras maiúsculas. E observem que as retas concorrentes, elas formam ali dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos. Por isso, são chamadas de retas concorrentes oblíquas. Já as retas concorrentes perpendiculares, elas também têm um ponto em comum, só que elas têm uma particularidade diferente. Observem aqui a reta W e a reta X. Elas formam aqui um ponto em comum, que eu vou chamar de ponto F. E aí,
elas aqui formam 4 ângulos retos. Então, observem bem, aqui eu tenho um ângulo reto, outro ângulo reto, mais um ângulo reto e, por fim, um outro ângulo reto. Então, quando duas retas se cruzam e formam 4 ângulos retos, elas são chamadas de retas concorrentes perpendiculares. Quando elas não formam 4 ângulos retos, elas são chamadas de retas concorrentes oblíquas. Agora, observem aqui. E as linhas da camiseta do nosso personagem? São paralelas ou são concorrentes? Ah, tenho certeza que vocês acertaram, hein? Vamos agora falar da semirreta. Semirreta, como o próprio nome diz, é uma parte da reta que tem um início, mas não tem um fim. Vamos observar a reta AB e os pontos marcados nela. Então, está aqui a reta que passa pelo ponto A e passa pelo ponto B. Imagine se eu coloco aqui no meio um outro ponto que eu vou chamar de ponto O. O que acontece aqui? Esse ponto O divide a minha reta em 2 partes. Cada uma dessas partes é chamada de semirreta com origem O, ou seja, com começo no O. Veja a representação e indicação delas. Então, por exemplo, eu posso pegar aquela partezinha do O que começa no O e passa pelo ponto A. E aí eu posso chamar esta semirreta de semirreta OA. Observa que em cima do OA eu coloquei um traço com uma setinha indicando que está passando pelo ponto A. Observa que começa no O e passa pelo A. Eu também posso pegar a outra parte daquela reta. Eu posso pegar a parte que começa no ponto O e passa pelo ponto B. E aí eu vou ter uma nova semirreta. Eu vou ter a semirreta OB. Observa em cima de OB que eu tenho um traço com a setinha apenas para o lado do B. Por quê? Porque esta semirreta tem origem em O, passa pelo ponto B. Agora, nós vamos falar dos segmentos de reta, que é o que nós mais usamos. Vamos ver um exemplo aqui. Douglas e Edson apostaram uma corrida para ver quem chegaria primeiro ao ponto B partindo do ponto A. Observe a ilustração. Então, aqui nós temos o Edson, que saiu do ponto A e foi em linha reta até o ponto B. E o Douglas, que também saiu do ponto A, só que ele contornou o brinquedo da praça para chegar ao ponto B. Quem é que chegou mais rápido? Claro que foi o Edson. O Edson fez o caminho mais curto. Então, eu posso dizer que o caminho mais curto entre 2 pontos, ele é chamado de segmento de reta. Observa, se ele é o caminho mais curto entre 2 pontos, é sinal que ele tem um início e ele tem um fim. Vamos agora ver como a gente representa um segmento de reta. Observa aqui, eu tenho um segmento de reta, observe que não tem seta nas extremidades, então eu vou botar aqui o ponto B e vou botar o ponto C. Observe que B e C são as extremidades deste meu segmento. E eu posso indicar esse segmento de reta da seguinte maneira. Segmento BC, observa que em cima nós botamos um tracinho sem setinha nas extremidades, porque tem começo e tem fim, ou então eu poderia chamar esse segmento de reta de segmento CB. Tanto faz, a ordem aí não importa, ok? Vamos falar sobre a medida de um segmento de reta. Medir um segmento de reta significa compará-lo com o outro utilizado como unidade de medida. Então, vamos agora observar os 2 segmentos de reta a seguir. Eu tenho o segmento AB e o segmento CD. Com o auxílio de um compasso, podemos verificar que o segmento CD cabe 4 vezes em AB. Observe, eu vou pegar o meu compasso, vou colocar a ponta seca em cima do ponto C e abrir as perninhas do meu compasso, colocando a ponta onde tem a lapiseira em cima do ponto D.
Com esta abertura no meu compasso, eu vou chamar essa unidade, esse espaço que deu aí, de unidade U. E aí eu vou medir no meu segmento AB quantas vezes esta unidade U cabe lá dentro. Então, considerando esta unidade de medida da abertura do meu compasso, eu vejo que a medida do segmento AB é igual a 4 unidades. Você sabe o que são segmentos de reta congruentes? Não? Então, vamos aprender agora, é muito fácil. Observe os segmentos de reta a seguir. Eu tenho esse primeiro segmento de reta aqui, que eu vou chamá-lo de segmento AB. Ao medi-lo com uma régua, eu vi que o segmento de reta AB mede 5 centímetros. Observa como eu indiquei isso. Eu coloquei um M minúsculo, que significa medida. Entre parênteses, eu coloquei os pontos, né, que dão origem ao meu segmento de reta, que no caso é AB. Coloquei o traço em cima, que é o que indica que é segmento de reta. Fechei o parênteses, botei igual e coloquei a medida, que no caso foi 5 centímetros. Agora, eu tenho o segmento de reta CD. E ao medir com a régua, eu verifiquei que este segmento de reta também mede 5 centímetros. Observe que eu indiquei da mesma maneira que o anterior, só que agora eu troquei os pontos dentro do parênteses para CD. Tudo bem? Observe que os segmentos AB e CD possuem a mesma medida. Nesse caso, nós dizemos que eles são congruentes. E nós indicamos assim. Nós vamos pegar AB com o tracinho em cima, ou seja, segmento AB, é congruente. Esse símbolo que está aí, que é um igual com um tio em cima, significa congruente. Então, AB é congruente ao segmento CD. Observe que eu não posso esquecer de colocar o tracinho em cima dos pontos, ok? Para eu medir esses segmentos, qual foi o instrumento que eu usei? Foi a régua, porque a régua numerada é um instrumento mais utilizado em medições, sendo o centímetro e o milímetro as unidades mais comuns. Agora que nós já aprendemos sobre reta, semirreta, segmento de reta, retas congruentes, é hora de colocar em prática tudo o que nós aprendemos hoje nessa aula. E nós, então, vamos fazer todas as atividades que foram propostas no livro didático e na apostila. Tudo bem? Então, bons estudos e qualquer dúvida vocês podem colocar lá na agenda eletrônica ou então na plataforma, ok? Beijo, tchau!